Bom dia, amigos. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a filosofia política, a figura de um dos grandes expoentes da filosofia política contemporânea, o filósofo Attila Mbembe, filósofo camarunês, profundamente inspirado na filosofia de Michel Foucault e de Fritz Fanon, que deu um passo além em relação à filosofia desses dois pensadores que o inspiraram. Attila Mbembe tem uma visão geopolítica e histórica fantástica para analisar os novos modos de como a questão do poder se manifesta no mundo contemporâneo. Ele inicia todo o seu processo dizendo algo interessante, que é bem diferente dos pensadores que analisam a filosofia política ou a própria filosofia, de que não é a razão que fundamenta a vida humana, ou que lhe dá o sentido, ou que é a verdade do sujeito, do indivíduo. Para Attila Mbembe, a vida e a morte é a verdade do sujeito. A própria questão da sobrevivência, a importância de se encontrar um caminho para sobreviver num mundo que não lhe garante nada, além do que uma profunda coragem para viver o dia a dia. Como ele se inspira muito em Michel Foucault, é claro que ele entende muito a questão do biopoder, da biopolítica trabalhada por Michel Foucault, onde a soberania, onde a forma de exercer o poder sobre as pessoas e sobre as decisões inerentes às pessoas, ele sabe que, e ele analisa isso, concordando com Michel Foucault de que a soberania se expressa como o próprio direito de matar. Triste dizer isso, mas é real. É como Michel Foucault vê o papel do Estado. O Estado decide quem vive e quem morre. O Estado decide quem vai ter chance e quem não vai ter chance. E assim ele estabelece um tipo de relação entre si e as pessoas baseado em 1000 situações, em várias situações e várias circunstâncias, dentre as quais a divisão das pessoas em grupos, a divisão das pessoas em classes sociais e principalmente a questão da raça, que para Michel Foucault é a base de toda essa relação de poder envolvendo o Estado e o ser humano. Michel Foucault dizia que o biopoder é uma divisão entre as pessoas que devem viver e as que devem morrer. E é claro que o Estado, segundo Michel Foucault, possui nas suas entranhas o próprio racismo como modo de estabelecer essa forma de decidir quem vive e quem morre. Bem, é claro que nessa perspectiva Foucaultiana, que o nosso amigo Attila Mbembe analisa, o racismo nada mais é do que uma questão de controle. O racismo, de forma absoluta, ele é uma estratégia do Estado de controle de quem vive e de quem morre. O racismo distribui a espécie humana em grupos de população e em grupos biológicos, e esses grupos têm uma cisão dramática, uma cisão brutal, que divide entre os que vivem e os que morrem, entre os que terão chance e os que não terão, a partir do racismo. O racismo é uma estratégia biopolítica, é uma estratégia do biopoder para poder se justificar. Hannah Arendt, filósofa judaico-alemã, ela dizia muito bem que a política da raça ela estava relacionada com a política da morte.
E Foucault acha a mesma coisa, que racismo é uma tecnologia destinada a permitir o exercício do biopoder. Ela está relacionada a este velho direito soberano de matar. A filosofia política, dentro dessa perspectiva de Foucault, Fritz Fanon e Achille Mbembe, é bem realista. E ela, na verdade, ela deve ser lida, relida, para que você entenda todo esse mecanismo que faz da história humana uma história de guerras e conflitos, mortes e traições e torturas, e que não se transformou, que não mudou de modo algum. A função do racismo, segundo Michel Foucault, nada mais é do que, é triste dizer, nada mais é do que regular a distribuição da morte. Regular. Criar todo um organograma, criar todo um sistema de distribuição e tornar possíveis as funções de matar do Estado. Ora, é claro que, vendo as relações humanas dessa maneira, você entende muito bem porque tantas coisas ainda não foram resolvidas e nessa perspectiva também não serão resolvidas de modo algum. É a condição, o racismo passa a ser uma condição de aceitabilidade do fazer morrer. Olha, o direito soberano de matar, segundo Foucault, e os mecanismos do biopoder estão inseridos na forma em que funcionam todos os Estados modernos. Todos os Estados modernos, segundo Michel Foucault, possuem essa forma de estabelecer o direito soberano de matar, de decidir quem morre e quem não morre. O mais completo exemplo desse tipo de Estado, segundo Achille Mbembe, é o Estado nazista, que se transformou numa grande empresa de morte. O Estado nazista nada mais é do que uma construção científica baseado numa ideia de supremacia racial, numa ideia de solução final, onde todo o processo de prisão, de tortura e de morte é feito de forma científica e construída por funcionários públicos do governo nazista. Há um procedimento, uma estratégia baseada num sistema científico-logístico de morte. Para Achille Mbembe, o Estado nazista é literalmente a forma mais absoluta de interferência do Estado a partir de uma ideia racista para criar o ambiente possível para matar. Um outro momento terrível da história humana, que também abre essa dimensão de poder para matar, é a escravidão. A escravidão é uma das formas principais, talvez a forma principal do experimento biopolítico de morte. A condição do escravo, ela resulta de uma tripla perda. O escravo é uma coisa dentro da questão da filosofia política, na análise da violência, claramente. O escravo ele é resultado de uma tripla perda. A perda de um lar, porque o escravo ele é tirado dramaticamente do seu espaço, a perda dos direitos sobre o seu próprio corpo. O escravo não tem mais o direito de ir e vir, nem de estabelecer consigo mesmo o movimento natural da liberdade, nem do próprio cuidado de si e dos corpos daquele que com ele convivem, e a perda do estatuto político. A perda do estatuto político literalmente transforma o escravo em um nada, em uma coisa. Ele não é ninguém. Ele é apenas um objeto de uso, abuso, exploração e morte do seu senhor, do soberano. Achille Mbembe ele é muito inteligente nas análises que ele faz da questão do poder,
colocando o poder dentro de dimensões geográficas, territoriais e históricas. Ele contextualiza de uma maneira que ninguém nunca o fez. Por quê? Porque ele percebe que a biopolítica e o biopoder de Michel Foucault e Fritz Fanon não é suficiente para abarcar toda a complexidade das manifestações políticas, da manifestação do poder e do jugo que esse poder estabelece nessa nova complexidade que apareceu na contemporaneidade histórica. O Estado se transformou, as relações humanas idem e as próprias relações de poder também. Attila Mbembe, então, a partir da análise da escravidão, ele diz que o espaço territorial, o espaço político, onde acontece essa relação entre senhor e escravo, é o plantation. É o que, na verdade, do ponto de vista bem objetivo, é um sistema político-jurídico em que o escravo pertence ao senhor. Ao perder o seu direito a um lar, ao perder o seu direito da posse do próprio corpo, e ao perder todo o estatuto político que lhe garantiria ser alguma coisa, ou ter direitos, ou como reivindicar direitos, ele passa a pertencer ao Senhor. Ele é um objeto. Ele deixa de ser livre. Os escravos devem ser mantidos vivos nessa plantation, mas em estado de injúria, proscritos, demonizados, considerados seres totalmente inumanos. E todo esse espaço de injúria, ele se manifesta num mundo de horrores, crueldade e profanidade. Sem um corpo, sem um lar, sem uma proteção jurídica, o escravo, ele é objeto de violência absurda, sem controle. Para quem não se lembra, há uma bula papal na Idade Média, onde o escravo é considerado pela Igreja Católica uma bruta bestia, uma besta fera, um animal sem alma, que pode ser usado e abusado pelo seu senhor, como instrumento de trabalho. O escravo tem um preço. Como propriedade do seu senhor, o escravo tem um valor. Preço e valor. E esse valor, do ponto de vista ético, é apenas um valor que não se estabelece como os valores que a ética humana estrutura, mas é um valor apenas de um objeto que deve ser usado e abusado sem nenhum limite. A vida do escravo é uma forma de morte em vida. Sem lar, sem corpo, sem estatuto jurídico. O escravo é apenas um morto-vivo, que vive cada momento de sua existência morrendo a cada dia, sofrendo torturas, indignidades, brutalidades, até chegar ao ponto em que ele próprio se considere essa coisa. O comércio, a forma como o escravo, enquanto mercadoria, se relaciona com o seu senhor, é um comércio. A vida do escravo é propriedade do seu senhor. O senhor tem poder de vida e morte sobre o escravo. O escravo é uma coisa possuída por outra pessoa.
colocaram-lhe uma coleira, colocaram-lhe grilhões, colocaram-lhe no pelourinho, açoitaram-lhe e o transformaram apenas em uma mercadoria descartável. E também objeto de todo o sadismo, de toda a crueldade, de toda a maldade humana. A colônia, que é também um outro tipo de célula regional, histórica, outro tipo de estatuto, coloquemos assim. A colônia é um lugar em que a soberania consiste no exercício de um poder à margem da lei. A colônia, então, é muito interessante porque ela não precisa de criar entre aqueles que estão mergulhados nesse processo nenhum tipo também de respeito aos estatutos legais. A colônia está à margem da lei. Aquilo que está à margem da lei não tem como ser cobrado e nem também prestar qualquer tipo de justificativa ou qualquer tipo de satisfação. As colônias são semelhantes às fronteiras. São habitadas por selvagens. Quando os europeus vieram aqui, primeiro para a África, depois para a América do Sul, e desenvolveram toda essa crueldade no processo colonizatório, a morte, a tortura, a violência, a contaminação pelas doenças que os povos da América Latina não possuíam, da América do Sul não possuíam, a forma como essa doença foi disseminada de forma intencional. Hannah Arendt diz uma coisa interessante que eu às vezes duvido que isso seja verdade. Eu acho que a maldade humana está um pouco além dessa inocência que ela coloca até. A inocência é muito grave eu dizer isso, mas é uma certa inconsciência. Segundo ela, as colônias são habitadas por selvagens. Selvagens são aqueles que possuem outro tipo de natureza. Não têm a forma humana europeizada. Eles não têm leis, não têm códigos, eles vivem de acordo com as leis da natureza, possuem seu modo de viver. E segundo Hannah Arendt, os europeus quando foram colonizar o mundo, eles encontraram esses selvagens que eles acreditavam que não eram humanos. Eu acho isso um pouco exagerado. Eu acredito que eles sabiam que eram humanos de uma outra verve e usaram essa cultura como justificativa para toda a violência implementada contra esses grupos. As colônias não são organizadas da maneira da maneira estatal. É totalmente diferente. Não tem códigos nem leis, a maneira como o poder se estabelece também foge um pouco de uma regularidade legal. Seus exércitos formam uma entidade distinta e suas guerras não são contra exércitos regulares. Eles têm que conter, controlar, dominar, conter, destruir, escravizar, catequizar os selvagens. São zonas em guerra e em desordem. É lógico, os controles e garantias jurídicas podem ser suspensos, porque ali há um estado de emergência, de construção de um modelo muito parecido com o modelo europeu. Então nós temos que transformar esses selvagens em civilizados. E para isso contaram com a Bíblia, a espada, a violência e essa flexibilidade legal. Os europeus massacravam sem terem consciência de cometerem crime. Olha, essa frase é literalmente de Hannah Arendt. Como eu disse, Hannah Arendt, uma filósofa exemplar, ela diz que os europeus não tinham noção de que aqueles selvagens eram humanos. Eu não consigo acreditar nisso. Eu acho que o bom senso, apesar da alienação, de todo esse processo de desconstrução da consciência humana, o bom senso ainda é muito forte em cada ser humano.
E é impossível para mim imaginar que os europeus enxergassem os selvagens como não humanos. Mas para Hannah Arendt, os europeus não tinham consciência de que os selvagens eram humanos e por isso os massacravam com tanta tranquilidade. Desculpe, minha querida Hannah Arendt, mas eu não consigo acreditar nessa alternativa. O direito de matar nas colônias não estava sujeito a qualquer regra. A regra era a circunstância, era o momento, era o desejo do Senhor e seus asseclas. O soberano pode matar a qualquer momento ou de qualquer maneira. Mata-se da maneira como ele desejar. A questão da soberania, de como esse poder se estabelece e se manifesta entre as partes, na colônia, literalmente está baseada na ocupação. Eu saio de um lugar e ocupo um determinado território e relego o colonizado a viver numa terceira zona entre o estatuto do sujeito e do objeto. Ou seja, o escravo, o colonizado, ele deixa de ser um sujeito ou um objeto. Ele fica numa zona intermediária, numa zona morta. E essa zona morta faz dele um ser totalmente alijado de seus direitos. Um ser sem nenhuma expectativa ou perspectivas de ter direitos. E olha, Marx dizia que a história da humanidade é a história econômica. Na verdade, todo esse processo de expansão colonial tem como base a expansão monetária, na época do monetarismo, a expansão territorial e poder. Não adianta dizer que a selvageria dava para eles uma inconsciência de que aqueles seres podiam sentir dor. Não, nada a ver. Eu acredito sim que esse estatuto que permeia a questão do sujeito e do objeto transformava esses colonizados em seres vulneráveis demais nas mãos da sanha, do desejo de poder e da crueldade desses colonizadores. O apartheid na África do Sul é uma prova de todo esse processo. É interessante, pessoal, que na África do Sul a colonização se dá a partir da distribuição dessas colônias em distritos. O que seria um distrito? Olha como Attila Mbembe é inteligente. Ele busca na questão geográfica, histórica, nos estatutos, na forma como se estabelece o poder, para poder analisar de maneira bem coerente e objetiva como esse poder se manifestava. No distrito, ou o distrito, era um lugar onde opressão e pobreza foram experimentados tendo como fundamento a raça e a classe social. É claro que no apartheid a questão da raça e da classe social foram determinantes para aquele massacre, para aquela selvageria implementada pelos ingleses e pelos afrikaners, ingleses que viviam já há muito tempo na África do Sul e que transformou a vida dos africanos num grande inferno. A instituição espacial é muito peculiar no distrito, porque ela é cientificamente planejada. Ela tem todo um sistema lógico para facilitar a administração e o controle desse lugar. Bom, é interessante analisar um pouco como a espacialização ou como a colocação no espaço se dá no momento de ocupação. E aqui a gente pega um pouquinho da própria filosofia de Frantz Fanon. No início eu disse Fritz, é Frantz Fanon, porque ele tem uma visão profundamente interessante que inspirou de forma muito forte o nosso amigo Attila Mbembe. Segundo Frantz Fanon, a cidade do colonizado é um lugar de má índole, de má fama.
povoado por homens de má reputação. Lá eles nascem e morrem, não importando nem quando nem onde. É uma cidade com fome de pão, com fome de carne, com fome de sapatos, carvão e luz. É uma cidade sem nada. Ela é destituída de tudo porque ela é demonizada, ela é satanizada. Ela é transformada num espaço degenerado, num espaço corrupto, onde a classe que possui o poder de exercer a soberania pode fazer o que quiser. A cidade do colonizado é uma vila agachada, uma cidade ajoelhada. Essa frase, a cidade do colonizado, é uma vila agachada, uma cidade ajoelhada, é uma frase de Frantz Fanon. E como se estabelece a soberania na cidade do colonizado? Como a soberania, como o poder de exercer o comando, como o Estado cumpre a sua função de matar, como isso se estabelece na cidade do colonizado? É a capacidade que o soberano, que quem manda possui de definir quem importa e quem não importa. Difícil, né? Quem é descartável, quem não é. Quem vai viver, quem vai morrer. Quem vai passar fome, quem não vai. Uma das formas mais bem-sucedidas de manifestação, estruturação e contextualização de todo esse processo de crueldade é a Palestina. Attila Mbembe sabe muito bem disso. Ele analisa essa questão da forma mais profunda e disseca toda essa relação de forma espetacular. Na Palestina, é a forma mais bem-sucedida de necropolítica contemporânea. A política de matar. Violência e soberania reivindicam um fundamento divino. O que é pior? Quando há a ideia de que o poder superior, divino, sobrenatural, rege essas relações, a violência se torna maior porque ela já é autojustificatória. Ela não precisa de nenhum tipo de satisfação ou de justificativa, porque a justificativa de estar sendo guiado por um ser divino é o que transformou o mundo nessa crueldade sem nenhum controle e muito difícil de resolver. Por trás do horror do sagrado, das guerras santas, das vinganças movidas pela questão divina, acontece também todo um espetáculo dantesco da exumação constante de corpos. Sabe por que exumam os corpos? Para que os ossos, os esqueletos mantidos, colocados de forma estratégica, para que os outros possam ver como essa maldade ela pode chegar aos outros. Ela passa a ser um universo de uma lembrança de corpos rasgados em 1000 pedaços irreconhecíveis. O espetáculo também é uma forma de exercício da necropolítica. Existem 3 características fundamentais para Attila Mbembe do funcionamento desse espaço de necropoder na ocupação da faixa de Gaza. Quem tiver interesse em conhecer sobre esse assunto, leia mesmo Attila Mbembe. A primeira característica é a dinâmica de fragmentação territorial. Isso é fundamental. Fragmentar o território para tirar
das pessoas que viviam lá uma forma de se comunicar entre si e estabelecer alguma relação de poder e resistência. Acesso proibido a certas zonas, você deixa de ser dono do lugar onde viveu e da expansão de assentamentos. Você sai daqui, é colocado ali, colocado lá de forma estratégica para que aqueles que ocuparam o seu território, para que no caso os judeus, os israelenses, tenham condições de exercer um controle absoluto sobre aquilo. Qual o objetivo, na verdade, disso tudo? Impossibilitar qualquer movimento, qualquer tipo de relação. Isso foi muito comum no apartheid e hoje é uma estratégia fundamental na Palestina. A vigilância e o controle na faixa de Gaza, a Achille Mbembe analisa de maneira muito interessante. Ele diz que a sobreposição de duas geografias distintas habitam essa mesma paisagem. Duas geografias distintas, olha a loucura. Há uma interferência no próprio sistema geográfico territorial para que a ocupação se dê de forma objetiva e cruel e brutal. Em pontos em que se cruzam, no caso, nos pontos em que se cruzam israelenses e palestinos, é criada uma separação improvisada. Olha a loucura que é isso. Passagens de terra são escavadas, buracos são escavados, túneis, para permitir que os palestinos cruzem sobre as grandes autoestradas, ou seja, eles têm de se enfiar debaixo da terra. É criado um outro tipo de caminho para que os palestinos consigam se locomover dentro de um território que um dia foi deles. Há também a questão da própria soberania, que se estabelece de várias maneiras na faixa de Gaza. Uma das que Achille Mbembe acha mais brutal e absurda é a soberania vertical, exercida do alto, exercida por aviões, exercidas pelo controle do espaço aéreo, que se dá pela proliferação de espaços de violência, é claro, não é mais a violência terrestre, é a violência aérea. O policiamento é feito com o uso de várias tecnologias aéreas, hoje temos drones, os satélites, sensores a bordo, jatos de reconhecimento, aviões com sistema de alerta, avanço de helicópteros, de assalto, satélites, tudo isso transforma a vida dos ocupados, daqueles que são mantidos como reféns nesse sistema de ocupação, da forma mais brutal possível. Matar se torna, dentro desse aspecto tecnológico bélico, um assunto de alta precisão. A precisão é combinada com a técnica de sítio medieval. Interessante, né? O passado e o futuro estabelecendo uma relação para poder criar uma tecnologia capaz de ser precisa em sua manifestação de matar, manifestação de morte. Técnicas são cada vez mais abrangentes para que o ocupado, o inimigo, seja inabilitado, para que ele não tenha nenhuma alternativa de se defender ou de resistir. Existem várias técnicas hoje de inabilitação dos inimigos que Achille Mbembe analisa muito bem. A primeira é a da terra arrasada. Tem um nome que os militares adoram, chamada bulldozer. Demolição das casas e cidades, desenraizar as oliveiras. Naquele lugar existem muitas oliveiras, o negócio é destruir qualquer fonte de renda, qualquer fonte de alimentação. Então é desenraizada as oliveiras. Crivar de tiros, tanques de água, bombardear e obstruir todo e qualquer sistema de comunicação eletrônica, escavar estradas,
destruir transformadores de energia, arrasar pistas de aeroporto, saquear símbolos culturais e religiosos do povo ocupado, saquear equipamentos médicos. O que Attila Mbembe diz de maneira muito interessante que essa é uma guerra infraestrutural. Não é mais a guerra da morte, é uma guerra infraestrutural, destruir toda a infraestrutura de sobrevivência de um lugar. Essas pessoas vivem literalmente sem nada, sem recurso algum, além da humilhação que possuem. O estado de sítio, junto com essas técnicas de inabilitação do inimigo, é também e acaba sendo uma instituição militar usada pelos israelenses contra os palestinos. Populações inteiras são alvo do soberano. Vilas e cidades sitiadas são cercadas. A liberdade dos militares é absoluta para decidir sobre em quem e quando atirar, sobre em quem e quando ameaçar, violentar. O deslocamento entre as células territoriais só podem ser feitos com autorização do soberano, dos que comandam, dos militares. Instituições civis locais estão destruídas, não existem mais. Instituições que podem trazer uma certa paz, um certo conforto, deixam de existir. A população sitiada é privada de todas as suas fontes de renda. Eles deixam de ter como construir uma vida econômica, eles deixam de ser humanos. As execuções são feitas a céu aberto. E além dessas execuções visíveis, existem também as matanças invisíveis. Há também uma outra estratégia chamada máquinas de guerra, muito comum hoje, criadas para o ataque relâmpago. E quem analisa muito isso é o pensador polonês Zygmunt Bauman, também um dos mestres da filosofia política e que Attila Mbembe reverencia, claro. A doutrina da força esmagadora decisiva é essa doutrina da máquina de guerra. A capacidade de destruição jamais vista. A ideia hoje é que a tecnologia de destruição e morte se torne avançadíssima. Por isso se gasta tanto com a indústria bélica. Os americanos hoje, ou os Estados Unidos da América, é o país que mais gasta com armamento, com a indústria bélica no mundo, porque é a questão do domínio, é a questão do poder que se estabelece pela força e pela morte. Segundo Zygmunt Bauman, as guerras, nessa época de globalização, visam forçar o inimigo à submissão. Você tem de fazer o inimigo dobrar seu joelho, se submeter a todo o desbando possível, descer do nada e desaparecer novamente. Essa é a estratégia das máquinas de guerra. Uma força absoluta, capaz de destruir, de aparecer sem aviso e desaparecer também sem aviso, deixando um rastro de morte e medo nunca visto na história humana. Há também, pessoal, hoje, é claro, com o desenvolvimento das tecnologias de guerra, desses grupos armados, dessas máquinas de guerra, do mercenarismo e tudo mais, há uma perda do monopólio estatal no direito de matar. E Attila Mbembe analisa isso de forma muito inteligente. Ler Attila Mbembe é literalmente ter uma aula de história, filosofia, geografia e cultura em todos os sentidos. Essa perda do monopólio estatal do direito de morte, ele emerge, ele surge de um mosaico de direitos de governar. Direitos esses que são incompletos e sobrepostos uns aos outros, geograficamente entrelaçados. Suzeranias e fidelidades plurais, assimétricas e enclaves. Esses grupos hoje vão se dividindo em territórios e vão ganhando força e poder em cada lugar.
E esses poderes, eles acabam se interagindo, e eles acabam se emaranhando numa teia de difícil entendimento, mas é possível saber que existe. Essa é a Belinha, minha cachorrinha querida, meu amorzinho canino. Ela pode dar esses latidos, ela pode tudo. A própria coerção, a própria força de ameaçar e exigir, segundo Attila Mbembe, tornou-se artigo de mercado. A mão de obra militar que se oferece no mercado de compra e venda de exércitos e armas. Milícias urbanas, exércitos privados, senhores regionais, segurança privada e exército-estado reivindicam o direito de violência e morte e oferecem todo esse poder de destruição para outros estados. Estados vizinhos ou movimentos rebeldes arrendam exércitos a estados pobres. É uma loucura sem tamanho. A morte virou um grande comércio. O mundo hoje é capitalista. Tudo no capitalismo se transforma em mercadoria, inclusive a morte, como também a indústria da morte. Soldados hoje se mostram de forma muito diferente do que eram antigamente. Os soldados hoje se mostram como cidadãos, soldados crianças, mercenários. Ou seja, todo o novo, ou toda a nova estrutura de guerra e morte mudou para pior. A abrangência é muito grande e as formas como ela se estabelece também. As máquinas de guerra, segundo Deleuze e Guattari, muito bem aqui analisada por Attila Mbembe, são segmentos de homens e armas, homens armados que se dividem ou se mesclam dependendo das tarefas e circunstâncias nesse mercado de guerra. Esses grupos armados, esses soldados a preço fixo, quem sabe até a prazo, não sei, eles se oferecem a partir de uma demanda de tarefas e circunstância, onde atuar, quem matar, onde agir. Há uma tabela de preços. Organizações difusas e polimorfas que se caracterizam por sua metamorfose. O que beneficia muito esse mercado é que ele se metamorfoseia, ela se camufla. Então são de difícil controle, mas agem de maneira muito organizada e muito objetiva. Funcionam por empréstimos, exércitos regulares. Exércitos são treinados por esses grupos que pertencem à máquina de guerra. E muitos exércitos estatais contratam esses exércitos da máquina de guerra a um preço. O exército, dentro dessa máquina de guerra, se torna uma empresa comercial, organizadíssima e riquíssima. Opera mediante capturas e depredações. Cunham até seu próprio dinheiro para fugirem da regulação de outros lugares. Há uma distinção entre aqueles que não têm armas e os que têm. E os estados mais pobres, infelizmente, acabam buscando uma ajuda um pouco confusa dessa máquina de guerra. Massacres, corpos sem vida, são relegados a esqueletos quando essa máquina de guerra age. Sem vínculo, sem fidelidade, apenas em busca de riqueza. Em Ruanda, que aconteceu aquele conflito entre os Tutsis e Hutus,
um dos conflitos mais horrendos da história humana, havia uma estratégia de submissão ao grupo que havia sido submetido ao outro, de expor os esqueletos preservados em estado visível. Às vezes exumavam esses esqueletos e o expunham em praça pública. Esses esqueletos que surgiam como figuras horrendas, amputadas e tal, eles eram um aviso, eles eram um panorama de tudo aquilo que esperava, ou tudo aquilo que podiam esperar as outras pessoas que pertenciam àquela etnia. A amputação física, às vezes, ela era escolhida como mais importante até do que a morte do inimigo. A amputação física, por quê? Porque configurações humanas vivas, mas cuja integridade física foi totalmente substituída por pedaços, por fragmentos, por dobras imensas e feridas difíceis de fechar. Esses indivíduos vivos, eles traziam em si a memória de toda a crueldade quando olhavam para si mesmos, e também quando outros olhavam para eles, sabiam de tudo aquilo que ele havia passado e tremiam de medo, é claro, de passarem por aquilo. Olha, a crueldade humana não tem limite. Não tem limite. E Attila Mbembe, ele precisa dissecar essas questões para que nós entendamos como a nossa relação com o mundo ela deve ser repensada, ela deve ser estabelecer um novo pacto. Não sei, hoje, um pacto que leve a um outro tipo de vida humana. Difícil demais, difícil demais. A função desses corpos vivos, mas totalmente disformes, irreconhecíveis, era manter diante dos olhos da vítima e das pessoas ao seu redor o espetáculo mórbido e sinistro do ocorrido. Triste demais, gente. É assustador aquilo que o ser humano pode fazer quando ele se desfaz de sua humanidade e se torna um discípulo dessa crueldade que alimenta apenas esse sadismo, essa loucura e essa busca por aquilo que transformou o ser humano na pior espécie do planeta, que é o poder. Poder de quê? Porque nenhum ser humano vive para sempre. Nada é para sempre. Poder, ele nada é. E por nada ser. E porque é uma maneira dos fracos quererem ser fortes, ele acaba se estabelecendo como uma forma de aniquilação do outro para satisfazer a minha própria inferioridade. É triste, é lamentável. Attila Mbembe também analisa a questão do gesto e do metal. Como assim? A lógica do martírio e a lógica da sobrevivência, que é muito comum dentro do próprio território palestino e dos territórios ocupados. Ele analisa a figura do sobrevivente. O que é um sobrevivente dentro de um espaço de morte? Dentro de um espaço onde ele está na alça da mira dos ocupantes, da violência, da morte, da amputação, do martírio e da dor. Sobrevivente, para Attila Mbembe, analisando o contexto, é aquele que, percorrido o caminho da morte, ainda está vivo e conseguiu matar seus agressores. Tudo isso Attila Mbembe analisa a partir da própria cultura que esse povo cria para fugir da própria dor. A lógica da sobrevivência é que cada homem é inimigo de todos os outros. Para você sobreviver no espaço de destruição pré-concebida, você precisa, enquanto homem, ver os outros homens
como seus inimigos. Estar sempre atento, vigilante, para poder ser um sobrevivente. E a lógica do mártir dentro desse processo, e que se vê muito no mundo de hoje, é a lógica do homem-bomba. Um outro elemento triste de tudo isso que acontece nesse espaço de violência. Dor e morte levam a vingança, a martírio e a mais dor e morte. A lógica do mártir, segundo Attila Mbembe, e ele usa muito a figura do homem-bomba para analisar os porquês, e analisar os motivos, e analisar também a desgraça que se torna a vida humana quando todo o espaço em que ele vive se transforma num caldeirão fervente de martírio e dor. O candidato a mártir, o candidato a homem-bomba, transforma seu corpo, segundo Attila Mbembe, em uma máscara que esconde a arma que logo será detonada. Todo o seu corpo é uma máscara. Todo o seu corpo é uma ficção, porque esconde dentro dele mesmo os artefatos que levarão à morte de outro e de si mesmo. O corpo não esconde apenas uma arma, ele é transformado em arma, no sentido balístico, não metafórico. Não se esqueçam disso. Para Attila Mbembe, o corpo humano não esconde apenas uma arma, mas ele é transformado em uma arma, não no sentido metafórico, mas no sentido balístico. Imagine você se vendo como uma arma. Há uma destituição de toda a humanidade existente dentro de si, para olhar para si e não se ver mais humano, apenas uma arma. Segundo Attila Mbembe, a morte acaba andando de mãos dadas com a morte do outro. O homem-bomba tem essa impressão de que a sua morte anda de mãos dadas com a morte do outro. É o homicídio e o suicídio realizado ao mesmo tempo, no mesmo ato, numa grande tragédia, num grande drama. Algo desnecessário, porque infelizmente, pessoal, muitos artefatos, muitos homens-bomba usam o seu corpo como arma para destruir pessoas que não têm nada a ver com isso. Não há motivo para tudo isso. Viver sob ocupação é o grande drama que Attila Mbembe analisa. Viver sob o jugo de uma pessoa que rouba o teu espaço, o teu lar. Segundo Attila Mbembe, viver sob ocupação é experimentar uma condição permanente de viver na dor. E essa forma de viver se dá na relação que existe entre você e estruturas fortificadas por militares, bloqueios em estradas, construções que retratam momentos dolorosos de humilhação, interrogatórios e espancamentos, toques de recolher, onde pessoas são obrigadas a ficarem dentro de casa dia e noite, em seus cubículos, tremendo de medo, com medo de serem mortos, torturados. Soldados policiando locais escuros e também morrendo de medo. Crianças cegas por balas de borracha. Pais humilhados e espancados na frente das suas famílias, soldados urinando nas cercas, atirando dos tanques de água, nos telhados, dando socos em portas de ferro, de aço, barulhentas, repetindo slogans por diversão, slogans ofensivos, confiscando papéis, despejando lixo no meio de bairros,
guardas de fronteira chutando bancas de frutas e hortaliças sem nenhum motivo, ossos quebrados, tiroteios, fatalidades. Ou seja, viver sob ocupação é viver num espaço de insanidade absoluta, de violência programada, de violência intencional, de destruição da própria estrutura vital, de uma vida que não é vida, de uma vida que é morte cotidiana. Nesses espaços de ocupação, os excessos em relação às provações são naturais. Julgamentos por morte, fuzilamento, chacinas. A morte, no presente, acaba sendo um desejo constante daqueles que vivem sob ocupação. A morte, no presente, acaba sendo experimentada como libertação do terror e da servidão. O desejo de morte, como um desejo de libertação do próprio sofrimento. Esse é o espaço de ocupação. Portanto, pessoal, a necropolítica de Attila Mbembe busca analisar as formas contemporâneas que subjugam a vida ao poder da morte, que fazem da vida ter muito menos valor ou valor algum em relação à questão da morte. A noção de biopoder, a noção de Michel Foucault de biopoder, segundo Attila Mbembe, é insuficiente para dar conta das formas contemporâneas de submissão da vida ao poder da morte. Por isso a teoria dele é fundamental. Ele entende que há algo mais no mundo contemporâneo e ele disseca esse mundo contemporâneo de forma absolutamente incrível. Como na necropolítica e no necropoder, que é a sua teoria, ele sabe que essa maneira nova de ver a questão da relação do Estado, ou desses grupos, ou das ocupações, da violência, elas abarcam novas maneiras nas quais nosso mundo contemporâneo de armas de fogo, de explosões, de violência, são dispostas com o objetivo máximo de levar destruição às pessoas e criar um mundo de morte. E essas formas únicas e novas de criar esse mundo de morte é analisado de forma muito competente e eficaz por Attila Mbembe. Eu literalmente me apaixonei pelo pensamento desse filósofo camaronês. Leiam sobre ele, analisem mais. Vale a pena. Um grande abraço.